Amém, queridos? Então estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. É a pergunta que ela prevalece, permanece, continua latejando, continua falando, ecoando sobre o que nós viemos fazer aqui. Quando você sai da sua casa, em direção à igreja, quando você começa a se arrumar, vir para a igreja, qual espírito que você vem, qual espírito que te trouxe aqui, em que espírito você está aqui? A gente está fazendo essa pergunta já há algumas semanas. Porque muito do que acontece no culto depende do Espírito que te trouxe aqui. Vou repetir. Muito do que acontece no culto depende do Espírito que você entrou aqui, que você chegou aqui. Muito do que acontece no culto depende do propósito que você está aqui. É por isso que tem muita gente que reclama que o culto está ruim, que o culto está chato, que o culto está frio, que o culto está quente, que o culto está... Por quê? O problema não está no culto, está nela. Porque o que acontece no culto não depende de Deus. Depende do propósito, do posicionamento que nós tomamos em relação a Deus. De vir para o culto. Em que espírito eu vim? Qual espírito que me trouxe aqui? O espírito de busca ao Senhor. O espírito de me entregar ao Senhor. O espírito de me derramar ao Senhor. E derramar tem uma conotação de sacrifício. Ofertas de libação, o que são ofertas de libação? São todas as ofertas líquidas. É por isso que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo está no corredor da morte, quando Paulo está prestes a morrer, e que ele escreve a sua carta a Timóteo, ele diz que desde agora a minha alma está derramada, a minha vida está sendo derramada ao Senhor. Desde agora eu estou ofertando a minha vida ao Senhor. Então o espírito que te traz ao culto deve ser esse. De você entrar aqui, de você chegar aqui e você ofertar a sua vida como um sacrifício de libação ao Senhor, de se derramar totalmente ao Senhor. É lindo quando a gente canta. Me derramar, dizer que te amo, É lindo quando a gente canta. Mas é muito mais lindo quando realmente nós nos derramamos. Quando nos derramamos, Camila, Etienne, Gabi, na presença do Senhor, é mais fácil de ministrar o louvor. É mais fácil de ministrar a palavra. Porque o ambiente está propício para a atuação do Espírito Santo. Porque você saiu da sua casa, porque nós saímos da nossa casa com o espírito de entrega. Então, quando eu chego aqui, eu me entrego no louvor, eu me derramo no louvor, eu me entrego na adoração, eu me derramo na adoração, porque foi com esse espírito que eu saí da minha casa. Eu saí da minha casa para o quê? Para me entregar ao Senhor. Então, quando eu chego aqui, eu preciso me entregar ao Senhor. Às vezes parece que nós esquecemos disso. Às vezes parece que nós entramos e estamos no culto como que fosse algo muito natural, algo muito material. O culto não é natural e nem é material. O culto é totalmente espiritual. Eu te digo que o culto ele é totalmente espiritual até no momento em que você coloca a sua mão no bolso e que você oferta e que você entrega o seu dízimo ao Senhor. Até nesse momento é espiritual. Por quê? Porque até o dinheiro que você entrega na igreja, que você entrega ao Senhor, ele faz diferença no culto, ele faz diferença na igreja, ele faz diferença na sua casa.
Porque o princípio do dinheiro na Bíblia é um princípio de semente. Também é oferta, é entrega, é sacrifício. Então, até no momento que muitas pessoas acham que, peraí, é uma pausa que tem no culto, chega o momento do ofertório, é uma pausa. A gente dá uma pausa, é a hora de dinheiro, a hora do material, e depois aqui a gente volta ao culto de novo. Não. Até o momento do ofertório é um momento espiritual, porque todo o culto é espiritual. Eu queria que você repetisse isso comigo. Diga: todo o culto é espiritual. É espiritual. Não existe nenhum momento do culto que ele não seja espiritual. O lugar que nós estamos é um lugar material. Está sentado numa cadeira, é matéria, é concreto. Está pisando num chão aí, é matéria, é concreto. Mas o ambiente é totalmente espiritual. Quem atua nessa atmosfera é o Espírito Santo de Deus. Quem é o dono dessa casa é o Espírito Santo de Deus. Quem enche essa casa é o Espírito Santo de Deus. Quem ministra nessa casa é o Espírito Santo de Deus. Quem ministra a quem está ministrando é o Espírito Santo de Deus. Então há um canal aqui, há uma tubulação que sai do trono de Deus e que passa por aqui, inunda a igreja, inunda você e que inunda a sua casa, porque este ambiente é um ambiente espiritual, uma atmosfera espiritual. É Deus que age aqui, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Mas aí nós sabemos que o Espírito Santo, sendo Deus, ele existe desde a eternidade. Jesus, em sua conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 3, aí no versículo 8, Jesus ele fala assim: o vento sopra onde quer. Você escuta, mas você não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Essa palavra de Jesus, por muito tempo ela ganhou na minha vida uma conotação diferente, uma definição diferente. E eu recebi uma revelação de Deus sobre essa questão de que o vento sopra onde quer, a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. Eu pude entender que o que Jesus estava falando com Nicodemos aqui, não é que nós não sabemos de onde o Espírito vem. Por que isso? Léo, vou tentar ficar parado. Tá? Por que isso? Porque nós sabemos de onde o Espírito vem. Nós falamos, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele vem de Deus. Semana passada nós falamos sobre Jesus, que Jesus falou, olha, para o bem de vocês é necessário que eu vá. Porque quando eu for, eu vou enviar o Espírito. Então nós sabemos de onde vem o Espírito. Então como que Jesus está falando para Nicodemos que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai? O que Jesus está falando aqui é sobre a soberania do Espírito Santo, em que ele vai para onde ele quer, em que ele enche quem ele quer, ele dá a proporção que ele quer a cada um. Ezequiel, ele entra num rio. Ele entra com águas pelos tornozelos, ele entra um pouquinho, águas nos joelhos, ele entra um pouquinho, águas na cintura, ele entra um pouco mais, águas que ele precisava nadar. E infelizmente existem pessoas no âmbito religioso, no âmbito da igreja, que
preferem ficar com águas nos tornozelos, tá bom. Então, existem níveis do Espírito, e o Espírito respeita isso. Então, o que Jesus ele está falando sobre o Espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem. Jesus ele está falando da soberania, da atuação do Espírito Santo, porque nós sabemos de onde vem o Espírito. O vento que sopra aqui, nós sabemos de onde ele saiu. Ele saiu de Deus e soprou sobre nós. Então o que eu quero falar com você nessa noite é sobre o caminho do Espírito. Nós sabemos o caminho do Espírito. Nós sabemos de onde ele veio. E esse Espírito, ele é livre. O Espírito Santo, ele é livre. Não dá para enjaular o Espírito Santo. Não dá para você encaixotar o Espírito Santo. E, na verdade, esse pensamento que eu estou falando sobre o caminho do Espírito é fora da caixa. Porque dentro da caixa, todo mundo vai dizer, não, nós não sabemos de onde o Espírito vem, nós não sabemos para onde ele vai. Não, esse pensamento que eu trago para você, ele está fora da caixa. Então, o Espírito, ele é livre. E não dá para segurar o Espírito, não dá para você prender o Espírito, não dá para estocar o vento do Espírito, como a ex-presidenta Dilma falou, que quando nós conseguirmos tecnologia para estocar vento, não dá para estocar o vento do Espírito e prendê-lo. O Espírito é livre. O Espírito, ele é soberano. Ele sopra onde ele quer. É misterioso ao mesmo tempo. Porque ele sopra em lugares que a gente não entende. Ele sopra em momentos que nós não compreendemos, não entendemos. E aí a gente vai entender que a obra do Espírito Santo ela é soberana e eficaz. Nós não podemos explicar o vento, mas nós podemos sentir, ouvir a sua voz. Assim é a obra do Espírito Santo no novo nascimento. O Espírito Santo, ele sopra onde nós jamais sopraríamos. Vou repetir isso. O Espírito Santo, ele sopra onde nós jamais sopraríamos. O Espírito Santo, ele sopra em lugares e em pessoas que nós jamais sopraríamos. Pense numa pessoa que você torce o nariz para ela, não te interessa, não interessa ao Espírito Santo se você torce o nariz para ela ou não, se você gosta dela ou não. Se o Espírito Santo resolver soprar sobre ela, ele vai soprar. Porque ele é soberano. Ele não depende se você gosta ou se você não gosta. Ele não depende se você torce o nariz ou se você distorce o nariz. Ele olha para você, Márcio, e diz, é você que eu quero soprar. Ainda bem que não é o Benihim, né? Se é o Benihim, você tinha capotado 3 vezes aí. Não, não faz isso não, pelo amor de Deus. Capote não. Ele olha para você e diz, eu quero soprar sobre você. É sobre ela, é sobre ele que eu quero soprar. E ele sopra. Assim, soberano e soberanamente, sem pedir licença a ninguém. Sem perguntar, eu posso soprar nele, eu posso soprar nela? Não, porque ele é Deus. E se é Deus, ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele sopra em pessoas, em lugares que nós jamais sopraríamos. Ele sopra na rua. Sopra na rua. Porque a gente tem um testemunho muito belo. Eu não vou, já tenho certeza que eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje. Porque lá na Rua Azusa, no Réveillon de 1900 para 1901, estava um pastor chamado William Seymour.
que ele não teve a oportunidade de sentar num seminário para estudar, porque ele era negro. E negro não podia estudar nos Estados Unidos, não podia entrar numa sala de aula. E William Seymour, ele ficou 5 anos num seminário de teologia, assistindo às aulas ou ouvindo as aulas no corredor do seminário. Mas William Seymour conseguiu ouvir as aulas e no dia da formatura todo mundo recebeu canudo, menos ele. Mas o interessante é que na história não se ouve falar de ninguém da turma de William Seymour. Mas na Rua Azusa, nos Estados Unidos, aconteceu o grande avivamento do século XX. Em que num culto de Réveillon, de 1900 para 1901, William Seymour, em que o púlpito da igreja dele era uma caixa de tomate, em que a igreja dele, durante o dia, era uma oficina mecânica e à noite era a igreja. E de repente, ele ministrando uma palavra como essa, falando sobre o Espírito Santo de Deus, ministrando a igreja sobre o Espírito Santo de Deus, e aí Deus olha do alto do trono e ele diz: hoje eu vou soprar sobre a Rua Azusa. E sopra. E diz que aquela igreja, a oficina, ficou cheia do Espírito Santo de Deus. As pessoas ficaram cheias do Espírito Santo de Deus. E quando eu digo que o vento ele não vai soprar, e ele não pode soprar apenas hoje, ele não pode soprar apenas amanhã, ele não pode soprar apenas na terça, na quarta ou na quinta, mas o vento ele deve e tem que soprar constantemente, porque o que estava acontecendo na Rua Azusa, a igreja fechada, sem ninguém na igreja, mas a atmosfera, a ambiência, o ambiente era tão propício, e Deus, o Espírito Santo, estava de forma tremenda naquele lugar, que as pessoas quando passavam na calçada daquela oficina, na calçada daquela igreja, caíam no poder do Espírito Santo. Tamanha era a presença de Deus na Rua Azusa, naquele local, tamanha era o poder que o vento estava soprando naquele local, e pessoas que não pertenciam àquela comunidade religiosa, pessoas que não pertenciam à igreja de William Seymour, mas quando eles passavam em frente à igreja, eles caíam diante do poder do Espírito Santo. Faça isso na igreja Palavra Viva, Deus. Sopre esse vento sobre a nossa igreja, que as pessoas passem aqui na frente e sintam a presença de Deus neste lugar. Eu oro para um reavivamento, eu oro para que Deus acenda a chama, eu oro para que o vento de Deus, ele sopre de forma terrível e forte neste lugar. É a minha oração. Então ele sopra na rua. Mas às vezes o Espírito Santo ele resolve soprar numa boate. O cara está lá, tunch, 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 tunch. Está lá, só no pancadão. O Espírito Santo fala: ah, tá, eu vou te dar uma pancada que tu nunca mais vai esquecer. Aí ele faz assim. O cara tá lá, Léo. E o vento, ele... É uma pancada só que ele nunca mais esquece. É um encontro só que ele tem com o Espírito Santo. E nunca mais ele esquece. Às vezes o Espírito Santo ele sopra num campo de futebol. Baltazar, o artilheiro de Deus. Às vezes ele sopra no botequim. Né, pastor Rinaldo? Né, Luizão? A Luiz estava lá no bar lá. Aí Helene me pega, me leva lá na esquina e aponta para o Luiz lá do outro lado no bar e fala assim: o Senhor manda te dizer que aquele que está lá no bar, ele vai tirar ele do bar e vai colocar ele aqui dentro e vai andar ombro a ombro com você. Ele sopra no bar. O Espírito Santo ele sopra na Marquês de Sapucaí.
Lilico da Mangueira, pastor Lilico, passista da Mangueira. E diz que num carnaval, ele vai para Marquês de Sapucaí, ele andava com uma Bíblia dentro da mochila, ou nesse dia ele resolveu colocar uma Bíblia dentro da mochila. E na concentração, né, enquanto está todo mundo lá, né, alô presidente, meu abraço, alô fulano de tal, aquele abraço, não sei o quê, né, o esquenta, né, que eles chamam antes da escola entrar na avenida. Diz que o Lilico resolveu sentar num canto, sozinho, atrás de um carro alegórico, sem ninguém, e ele abre a mochila, e ele abre, pega a Bíblia, e abre a Bíblia e começa a ler a palavra de Deus, e aí o Senhor olha e diz assim: hoje eu vou soprar na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e o Senhor sopra sobre o Lilico. Pastor Lilico conta que quando ele estava desfilando, a Mangueira desfilando na Marquês de Sapucaí, e diz que ele não ouvia mais a bateria da escola de samba, ele não ouvia mais a bateria da Mangueira tocando, ele ouvia um coral de anjos cantando no seu ouvido, e ele bailava sobre o som que ele ouvia dos anjos cantando no seu ouvido. E diz que o desfile da Mangueira foi maravilhoso, e chegou do outro lado da Sapucaí, os repórteres foram em cima dele: Lilico, e aí Lilico, o que você tem a dizer? Como é que foi o desfile e tal? Fizeram várias perguntas. Ele falou: não, o desfile foi muito bom, o desfile foi excelente e a escola está de parabéns, mas eu tenho um pronunciamento para fazer. É a última vez que vocês veem o Lilico passar por essa Marquês de Sapucaí, porque o Lilico da Mangueira agora é o Lilico do Senhor Jesus. O vento sopra onde quer, em lugares que eu e você jamais sopraríamos. Ele sopra em pessoas que nós talvez torçamos o nariz para elas, mas o Espírito Santo não. Ele olha para alguém e ele diz: é sobre você que eu quero soprar, é sobre você que eu quero soprar, é na sua casa que eu quero soprar, é na sua família que eu quero soprar. Ele é soberano. Então essa afirmação categórica de Jesus sobre o Espírito Santo não fala de sua origem, mas fala do seu propósito. Porque a origem do Espírito nós sabemos. Então Jesus ele está falando do propósito, que é a soberania, de que o Espírito ele sopra onde ele quer, e o Espírito não é domesticável. A origem, ele vem de Deus. Ele é Deus. E qual o propósito? O propósito do Espírito é revelar a Cristo, e é por isso que ele sopra onde quer. Ele sopra para quê? Para revelar a Cristo às pessoas. Ele sopra para quê? Para glorificar a Cristo. Ele sopra para quê? Para certificar, para selar a nossa redenção que foi feita por Cristo. O Espírito é livre. O Espírito Santo ele é tão livre que nós vemos ele soprar no Antigo Testamento. Porque diz a palavra de Deus que antes mesmo da criação do mundo, diz que a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Mas diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso quer dizer que, ainda antes de você entregar a sua vida a Jesus, em que você era treva pura, o Espírito de Deus ele pairava sobre você. E que ainda essa pessoa que você está pensando e está orando por ela, que talvez seja treva pura, abismo puro, mas o Espírito Santo de Deus se move sobre a face da terra, sobre as águas. O Espírito ele se move no Antigo Testamento porque na criação ele estava com Deus, porque a Bíblia diz, Gênesis 1:26, em que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Espírito estava presente na criação. O Espírito ele soprava no Antigo Testamento sobre reis, sobre sacerdotes, profetas, juízes, os capacitando para cumprirem os propósitos de Deus. Por exemplo, o encontro de Samuel com Saul, que Israel queria um rei.
O Senhor mostra para Samuel quem seria o rei de Israel, que seria Saul. E aí Deus promove um encontro. Como que Deus promove um encontro? As jumentas do pai de Saul fogem e Saul vai atrás com um servo. Anda e não encontra as jumentas, mas encontra Samuel. E aí Samuel fala de coisas que iriam acontecer na vida de Saul. Mas uma das coisas que me chamam a atenção é que diz assim para Saul: quando você chegar em Gibeá, você encontrará alguns profetas, e eles estarão tocando instrumentos e estarão profetizando, e quando você chegar no meio deles, o Espírito de Deus vai soprar sobre vocês, e você irá profetizar juntamente com eles. E isso acontece. Samuel, ele diz para Saul: olha, pode voltar, porque seu pai já encontrou as jumentas dele, e a preocupação de seu pai agora é com você, não é mais com as jumentas, então volte. Mas antes de você encontrar com seu pai, você encontrará com o Espírito Santo. E isso acontece com Saul. Quando ele chega em Gibeá, está lá um grupo de profetas tocando instrumentos. E o Espírito de Deus sobre aqueles profetas, sobre a música rolando, porque Deus habita no meio dos louvores, e os profetas estão profetizando. E diz que quando Saul chegou no meio deles, Saul começa a profetizar também, juntamente com eles, e aí as pessoas começam a olhar: ué, aquele ali não é Saul que está profetizando? Sim, porque o vento resolveu soprar em Saul. Então Saul, ele profetiza. Outro fato que eu gosto no Antigo Testamento é sobre um cara chamado Sansão, e que diz que o Espírito de Deus veio sobre ele. Que a história de Sansão é linda, desde antes dele nascer, quando o Senhor aparece para Manoá, o seu pai, e diz como seria Sansão, o que Sansão seria, o nazireu que ele seria, e seria um juiz sobre Israel. Sansão cresce, fica forte, o Espírito Santo toma Sansão. E vários fatos acontecem na vida de Sansão. Ele rasga um leão como quem rasga um cabrito, a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele pega 300 raposas, amarram elas em duplas, faz tochas de fogo e amarra na cauda das raposas e solta aquelas 300 raposas e põe fogo na plantação dos filisteus. Sansão, cheio do Espírito Santo, arrebentava cordas como se fossem barbantes. Sansão mata 1000 homens com a queixada de um jumento. 1000 homens. E aí, não sei se você sabe, mas vou falar com você agora que quem inventou o CrossFit foi Sansão. Foi. Quem inventou o CrossFit foi Sansão. Falei, pô, que legal, eu não gosto de CrossFit. Muita agitação. Não dá. Muita agitação, muita gritaria. Mas quem inventou o CrossFit foi Sansão. Enfesaram ele lá uma vez. Aí ele me vai no portão da cidade. Ele arranca o portão da cidade com coluna e tudo. E Sansão me bota os portões da cidade no ombro e vai subir um monte com um portão de ferro e as colunas juntos. Imagina, Beto. Todo mundo, tá o doido lá de Sansão. Estou fazendo CrossFit. E ele sobe, vai para o monte, chega no monte, ele pega o portão e finca no portão. Tá pago.
O treino de hoje não é 5, depois que termina o treino. Cadê o Vitinho? Dá um pouco dessa água aí, Vitinho. É assim, depois que a gente termina o treino, né? Aí tira a foto lá, tá pago. Aí a sorte foi que Sansão não tinha um smartphone. Que se ele tivesse smartphone na época, depois que ele pegou o portão, que subiu o monte, colocou o portão lá, ele ia tirar aqui a foto, né? Ia postar lá no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp, dizendo, tá pago. Sem dor, sem ganho. Então, Sansão foi o cara que inventou o CrossFit. Mas porque o Espírito de Deus já estava sobre ele. Davi, que quando o espírito mal da parte de Deus atormentava Saul, e Davi começava a tocar lindamente. Lindamente, harmoniosamente, cheio de unção. Ele tocando e o vento soprando. Eita! Ele tocando e o vento soprando. E aquele espírito mau que atormentava Saul batia em retirada com Davi tocando. Então há vários outros relatos na Bíblia que o Espírito Santo veio sobre pessoas no Antigo Testamento e que ele vem até sobre animais. Ele é tão soberano, o Espírito de Deus, ele é tão soberano que no Antigo Testamento ele resolveu soprar até sobre animais. A mula de Balaão, que fala. A soberania do Espírito é tão grande que às vezes ele usa até mula para falar com a gente. Não subestime o poder do Espírito Santo. Não subestime a soberania do Espírito Santo. Porque ele é soberano e ele sopra onde ele quer, sem pedir licença a ninguém. Então o Espírito Santo ele percorre um caminho, ele vem de um caminho. Ele tem uma trajetória a cumprir. Ele vem de um lugar, mas ele tem uma trajetória a cumprir. Nós sabemos de onde ele vem e nós sabemos que ele tem um caminho, ele tem uma trajetória a cumprir. Porque Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim, Joel 2, 28 diz, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Não vou nem falar aqui sobre filhos, filhas, velhos, mas eu quero falar só sobre servos e servas, que naqueles dias, até sobre os servos e servas, eu derramarei o meu espírito. Quem são os servos e servas, queridos, aqui? Sou eu e você, são os gentios. Ele está dizendo que até sobre os gentios ele vai derramar sobre o teu espírito. Então há um caminho que o Espírito Santo ele vem percorrendo. Nós sabemos de onde ele vem e a Bíblia nos dá o caminho que o Espírito Santo está trilhando. Porque o Espírito Santo ele vai chegar em algum lugar, ele precisa chegar a algum lugar. Então essa história de nós não sabermos de onde o Espírito vem, Jesus, repito, Jesus ele está falando da soberania do Espírito. Deus nos deu entendimento, e pelo entendimento que nós temos, pela mente de Cristo que nós temos, nós sabemos de onde vem o Espírito. E o Espírito Santo ele vem da parte de Deus, ele vem dos céus. Mas ele vem dos céus, mas ele tem um caminho a trilhar. Ele tem um local para chegar. Ele tem um objetivo, ele tem um alvo. Com a profecia de Joel, então, cria-se uma expectativa a respeito da efusão do Espírito. A respeito de como será esse derramar do Espírito.
como esse Espírito Santo ele será derramado até sobre os servos e servas. Até sobre brasileiro esse Espírito será derramado. Então, como será isso? Chega o Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos alguns casos do soprar do Espírito. Eu gosto da história de João Batista, seu pai Zacarias, em que Zacarias está no seu serviço e ele é cheio do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo e ele profetiza sobre Jesus e sobre João. Novo Testamento, antes de Atos 2, antes de Jesus dar a ordem, antes de Jesus subir e dar a ordem ao Espírito para descer, Zacarias é cheio do Espírito Santo e profetiza. Fala sobre João, fala sobre o nascimento de João, fala sobre o nascimento de Jesus. Lucas, no capítulo 2, versículo 36, fala de uma profetisa chamada Ana, profeta, viúva, e que não se afastava do templo, ela permanecia no templo de Jerusalém, e era uma mulher tremendamente usada, antes do derramar do Espírito. Diz que ela ficou viúva, falou, não tenho o que fazer em casa, vou permanecer no templo. Diz que ela permanecia no templo. Entrava um, ela, ops, quero falar contigo. Entrava outros, você. Chegava alguém com uma dificuldade, um problema, olha, Deus manda te dizer, esse negócio aí ele vai resolver. Era Ana. Mas para mim, uma das mais lindas manifestações do Espírito Santo, antes de seu derramar na plenitude no Novo Testamento, é a visita de Maria, a mãe de Jesus, a sua prima Isabel, mãe de João. Lá no capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 39, vamos ler, a partir do verso 39, Lucas 1, a partir do 39, diz assim, naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Segura aí, que dias são esses? Gabriel já tinha aparecido para Maria, já tinha falado para ela que ela seria a mãe do Salvador. Nesses dias, então, depois que ela recebe a visita do anjo, e que o anjo fala com ela, ela se arruma depressa e ela quer contar para a sua prima Isabel. Ela quer partilhar. Então ela se arruma rápido e ela vai para a região montanhosa da Judéia. Pode ir, versículo 40. Onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê João Batista, que estava no ventre de Isabel, agitou-se em seu ventre. E Isabel, cheia do Espírito Santo, o vento soprou dentro da casa de Isabel. Isabel, cheia do Espírito Santo, em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto que você dará à luz. Mas porque sou agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. João Batista dando cambalhota na barriga de Isabel. Versículo 45. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Que coisa tremenda. Maria devia estar ali com 3 meses de gestação já. Isabel com 6. E aí, diz que quando Maria chega na casa de Isabel e que Isabel ouve a voz de Maria, João Batista dá o sinal.
Que encontro glorioso! Daquele que iria preparar o caminho do Senhor. Talvez João Batista dentro da barriga de Isabel, já falando, mas já chegou a hora, mãe, já chegou a hora de nascer, já tenho que começar a trabalhar, a preparar o caminho do meu Senhor. Mas essa para mim é uma das visitações do Espírito Santo mais lindas que eu encontro na Bíblia. Então, que a gente chega à conclusão. Tem gente profetizando, tem velhos sonhando, tem jovens tendo visão, mas ainda falta alguma coisa. Ageu, capítulo 2, versículo 9, agora eu quero que você coloque na versão Almeida, revista e corrigida, a de 2009. Tem, né? Ageu 2,9 na Almeida, revista e corrigida de 2009, diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Dê esse versículo para a gente aí. Aí então eu pergunto para você nessa noite: qual é a última casa do Espírito Santo? Lembremos, Jesus ele falou que o vento sopra onde quer. Nós não sabemos de onde vem. Mas ele está falando da soberania do Espírito. Porque nós sabemos de onde o Espírito vem. O Espírito vem da parte de Deus. E eu estou falando que o Espírito ele tem um caminho, ele vem de Deus e ele tem um caminho a trilhar, e ele tem um objetivo a alcançar, ele tem um local para chegar. Quem é essa última habitação de Deus? Quem é essa última casa de Deus? Somos nós. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. A glória deste último templo será maior do que do primeiro e do segundo templo. A glória deste último templo, a habitação aqui será maior. Porque o vento agora, ele não quer mais soprar em paredes de concreto, em paredes de alvenaria, em templos construídos, feitos por mãos de homens. Mas ele resolveu soprar agora no barro. Ele resolveu soprar agora em mim e em você. É isso que Atos capítulo 17, versículo 24... ainda na mesma versão, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Não. Só faz sentido o Espírito Santo estar aqui porque você está aqui. Só faz sentido o Espírito Santo estar aqui, porque você está aqui, porque nós estamos aqui, num só Espírito, reunidos no nome de Jesus. Depois que a gente for embora, o Espírito Santo vai com a gente. A casa fica literalmente vazia, porque não faz sentido o Espírito Santo estar aqui se nós não estivermos. Você entendeu a importância do Espírito que você vem para o culto? Se você não estiver aqui, não faz sentido o Espírito Santo estar aqui. Porque ele não veio, ele não resolveu não habitar mais em templos construídos por mãos de homens. Ele resolveu habitar no barro. Ele resolveu habitar em mim, habitar em você. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira.
É isso que Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele diz: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Paulo está lembrando aos coríntios: ei, preste atenção, preste atenção. Vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Vocês não sabem que vocês são a última casa do Espírito? Vocês não sabem que vocês são a última habitação do Espírito? Ei, acorde para a vida, limpe a casa, prepare a casa, coloque os móveis no lugar, porque quem habita em você é o Espírito Santo. É o que Paulo está dizendo. Ai, Jesus, Lucas 3, 16. João, falando, respondeu a todos. Perguntaram para ele: em nome de quem que você está batizando, cara? Por que você está fazendo essa doideira de estar submergindo pessoas, ou emergindo pessoas dentro d'água? Por que você está fazendo isso? Aí João, ele responde: eu vos batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos falar aqui sobre apenas uma função e uma simbologia do fogo na Bíblia. Não dá para a gente falar de todas, vamos falar de uma apenas. Por que nós temos que ser batizados no Espírito Santo e com fogo? O fogo, no sentido aqui que João está falando, é de purificação. Que já que nós somos templo e morada do Espírito Santo, já que Deus resolveu soprar o Espírito dentro de nós e viver dentro de nós, o Espírito Santo morar dentro de nós, nós precisamos passar pelo processo de santificação, pelo processo do batismo no fogo, para que o Espírito possa habitar dentro de nós, possa morar dentro de nós. E é por isso que João, ele fala isso. Vocês estão me perguntando aí, porque eu estou batizando nas águas, mas vem um depois de mim, que é antes de mim. Eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias, eu não sou digno de me encurvar e desatar as correias das suas sandálias, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. É o que ele diz. Qual o caminho do Espírito, querido? O caminho do Espírito sou eu e você. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Você é alvo do Espírito Santo de Deus. Talvez você não sabe, mas você está andando com um alvo no peito. Você está andando com um alvo no peito porque você é alvo do Espírito Santo de Deus. Ele veio de Deus, ele tem um caminho a trilhar, ele tem um local para chegar. E qual é o local que ele tem que chegar? Ele tem que chegar até você, ele tem que chegar até a sua vida, porque você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus resolveu habitar em nós, Deus resolveu morar em nós. Então você é alvo do Espírito Santo. Você é alvo do Espírito Santo. E aí é por isso que Jesus, lá em João capítulo 22, Jesus, ele aparece para os discípulos e ele sopra sobre eles. E ele diz: recebam o Espírito Santo. O que Jesus fez com isso? Soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. O que Jesus estava falando, fazendo aqui? Ele estava falando: eu vou dar uma amostra grátis para vocês. Você sabe que você compra um remédio, né, na farmácia, se o normal vem com 10 comprimidos, a amostra grátis só vem 2, 3. O que Jesus faz com os discípulos aqui é justamente dar para eles uma amostra grátis do Espírito Santo.
Sopra sobre eles o Espírito. Eu vou dar uma palhinha para vocês, vou dar um golinho para vocês do Espírito. E ele sopra o Espírito sobre eles. E aí, a gente continua na questão. Qual o caminho do Espírito? Foi o texto que lemos no início. Atos 2. Versículo 1 ao versículo 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. O caminho do Espírito Santo é encher as casas e encher a casa. Encher a casa. Encher a casa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. Porque todos são alvos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele quer encher a todos. Porque o Espírito Santo, ele quer tocar em todos. Porque o Espírito Santo, ele quer morar em todos. Porque o Espírito Santo, ele quer habitar em todos. Então, qual é o caminho do Espírito Santo? Sou eu e você. Qual é a linha de chegada do Espírito Santo? É a minha e a sua vida, é o caminho ou a linha de chegada do Espírito Santo. E o que ele quer fazer? Ele quer nos encher, ele quer nos tomar de tal forma que nós não consigamos fazer mais nada sem ele. É o que acontece lá em 2 Crônicas, capítulo 5, em que, na inauguração do templo de Davi, que Salomão é que constrói, que inaugura o templo, e aqui eu termino, diz que os que tocavam as cornetas, os que cantavam, e o texto ele vai ser específico, porque 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13, uma coisa me chamou a atenção no texto. Os que tocavam corneta e os cantores em uníssono. A Bíblia é linda por causa disso, cara. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia se completa. Um texto liga ao outro, um versículo liga ao outro. Lá em Atos 2, estavam todos reunidos e todos foram cheios. Aqui estão todos no mesmo Espírito. Veja que eu estou tocando nessa tecla o mês inteiro, dizendo em que Espírito você está aqui, qual Espírito que te trouxe aqui, em que Espírito você está aqui. Porque faz todo o sentido, o Espírito que você está aqui, o Espírito que te trouxe aqui, faz todo o sentido para o que vai acontecer no culto. Eles estavam uníssonos, louvando, agradecendo ao Senhor, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram. Nós hoje levantamos as nossas vozes em louvor ao Senhor, nós cantamos ao Senhor, nós glorificamos ao Senhor. E diziam, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor. Pode colocar o outro versículo, versículo 14. A nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Até que a casa seja cheia. 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 Esse é o caminho do Espírito e só vem. É mão única. É mão única. E só vem e vem até que a casa seja cheia. Até que a casa seja cheia.
até que a casa seja cheia, até que nós todos sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, até que o Espírito Santo nos inunda, encha a nossa casa, encha a nossa vida de uma forma que nós não consigamos fazer, executar mais nada sem a presença de Deus, de que fomos tomados pelo Espírito Santo, de que o Espírito Santo me encheu, me tomou, dominou o meu ser, e eu digo: oh Espírito Santo, tu vive, tu reina na minha vida, eu não sou nada sem ti, eu não faço nada sem ti, eu não consigo levantar sem ti, Espírito Santo, eu não consigo deitar sem ti, Espírito Santo, eu não consigo caminhar sem ti, Espírito Santo, eu não consigo dirigir o meu carro sem ti, Espírito Santo, eu não consigo trabalhar sem ti, Espírito Santo, porque tu tomou a minha vida, tu encheu a minha vida de tal forma que me tornou totalmente dependente de ti, ó Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor e fique de pé comigo em nome de Jesus. Fique de pé comigo em nome de Jesus, até que a casa seja cheia. Até que a casa seja cheia. Ele vai enviando. Qual o nível que você quer? Quer estar com águas nos tornozelos? Quer estar com água no joelho? Você quer andar nas águas do Espírito? Eu lhe convido a você nadar, mergulhar, se molhar nas águas do Espírito. Não aceite águas nos tornozelos, não aceite águas nos joelhos, porque o Senhor está enviando o Espírito, e o único que pode conter o Espírito é você. Porque apesar do Espírito ser soberano, ele é educado. Apesar do Espírito ser soberano, ele é educado, ele só vai até onde você deixa. E talvez você se acostumou com águas nos tornozelos. Talvez você se acostumou com águas nos joelhos. Talvez você se acostumou com águas na cintura. Mas existem águas mais profundas que o Espírito Santo quer te levar. Existem águas mais profundas que o Espírito Santo, ele quer te levar. Mas talvez você esteja pensando: eu não sei nadar. Porque todo aquele que não sabe nadar, ele tem medo de perder o pé na água. Perdeu o pé na água, já bate o desespero. A pessoa fica muito bem enquanto ela sente o chão. Quando ela não sente mais o chão, ela já volta. Segurança. Preservação da vida. Mas deixa eu te informar uma coisa. Nas águas do Espírito, ninguém morre. Todo mundo ganha vida. Nas águas do Espírito, quem não sabe nadar não se afoga, mas é cheio do Espírito Santo. Mas existe uma outra forma que eu quero falar sobre o Espírito Santo antes de nós cantarmos, Camila, porque às vezes o Espírito Santo, ele vem como água, às vezes ele vem como um vento, mas às vezes ele vem como chuva. Ele derrama a chuva dele sobre nós. Mas existem pessoas que insistem de ficar com o guarda-chuva aberto. Essa noite é noite de você fechar o guarda-chuva, guardar o guarda-chuva e deixar as águas do Espírito Santo te molhar, deixar a chuva do Espírito Santo te molhar, te encher. Deixe que o Espírito Santo te encha nessa noite em nome de Jesus. Diga para ele: Espírito Santo, eu não quero sentir o meu pé, eu não quero água nos tornozelos, eu não quero águas no meu joelho, eu quero mergulhar nas águas do Espírito, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser inundado do Espírito Santo. Oh Espírito Santo, me encha, me molhe nessa noite e sopre sobre a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.